Oi, oi, galera. Então vamos continuando aqui com a nossa aula de célula, sistema celular, né? Então a maioria das células apresentam a estrutura interna, geralmente ela é ovoide, possui um núcleo, mas ela não tem uma forma definida não, ela pode ter pezinhos, pseudópedes, cílios, é, as bactérias, né, tem o rabinho, né, que chama de pseudófilos, tem os cílios, que são as patinhas, elas têm estruturas variadas, tá? Existem células hoje com um núcleo só, e tem as binucleadas, tem as de vários núcleos, tem as anucleadas, que perderam o núcleo durante a sua diferenciação. Então as células podem ser de várias formas. Mononucleadas, né? Tecido epitelial, tecido mais fino, cérebro, intestino, esse tecido mais molinho, é uma célula, é um núcleo só. Binucleadas, então as células hepáticas do fígado, as células cartilaginosas, elas são binucleadas. As multinucleadas são as células musculares, as estriadas do coração, são células que precisam de mais força, mais resistência. Então elas têm 3 núcleos ali, para poder estar dando essa força na estrutura da musculatura. E as multinucleadas, que são do coração humano, que é essa que eu falei, né, dos músculos, e as anucleadas, que são as hemácias dos mamíferos, né, o nosso sangue tem células, alguns de nós temos células anucleadas. A membrana nuclear, ou a carioteca, carionúcleo, tec, invólucro, é formada por 2 camadas de lipoproteína, separadas por si por um espaço perinuclear, transpassado por numerosos poros, com 100 nanômetros de diâmetro, funcionando como válvula. Então lembra aquele desenho que tem as bolinhas de gordura, e aí tem um filamento no meio e depois bolinha de gordura? Então esse filamento ali na estrutura da camada que envolve é onde ele faz o transporte, né, que regula a entrada e saída das substâncias dentro do núcleo e do citoplasma e armazenando e protegendo todo o material genético. Vou voltar aqui, vou mostrar para vocês de que parte que eu estou falando, dessa partezinha aqui, ó, essa bonitinha, tá vendo? É ela que resolve quem entra, quem sai, quem pode, quem não pode, e ela é muito importante para a proteção do organismo, tá? Bom, aí ela vai proteger o material genético, que fica aqui, ó, no DNA, no ácido desoxirribonucleico, é onde guarda todas as informações da nossa estrutura fisiológica e da nossa estrutura patológica. Então, devido a isso, eu vou ter maior propensão a desenvolver. Por quê? Porque não, a medicina fala muito na hereditariedade, mas hoje isso cai por terra. Nem tudo é hereditário. Nem tudo vai se desenvolver pela sua hereditariedade. Visto o tamanho da intoxicação que hoje nós nos proporcionamos com a nossa alimentação inadequada, com a nossa forma de viver estressado, tá? Então, é possibilidades de... E ele traz a cromatina, né? Dentro do núcleo plasma tem a cromatina e RNA, e o núcleo que tem a massa, em parte RNA, em parte RNA com R, né? Que é o ribossomo, para que esse citoplasma se torne um local de síntese proteica. Então, toda a proteína que a gente consome é sintetizada muito especificamente através do nosso DNA, das informações que tem ali, de tecido de fígado, tecido muscular, tecido cardíaco, tecido de todos os nossos sistemas, tá? Top, fantástico. E aí, de acordo com esse ciclo, acontece ali a divisão, a mitose e a meiose, dentro daquele processo de transcrição. Então, a cariolinfa, semelhante ao coloide, ela é constituída por água, sais minerais, proteínas e materiais que participam da síntese de ácido nucleico. Tudo isso molécula de DNA e RNA. E essa massa, né, esse dentro do núcleo, significa o acúmulo dessas proteínas que se formam
ribossomos. Então, como que eu explico isso de maneira que você possa entender? Quando nós somos, quando a gente nasce, a gente é vibração, né? Então, vai lá, mamãe e papai namora, aí vem o esperma, chega ali no óvulo, dananana, e o vencedor é que ganha e é que vai nascer, né? Resposta errada, não é não. Eles ficam todos ali vibrando, se você pegar vídeos de fecundação, e de repente o óvulo se abre para 1 ou 2 e entra ali aquele que foi escolhido. E isso é através da ressonância, através da vibração. Nós somos feitos de vibração, onda, energia e partículas. E tudo isso carrega informação. E toda essa informação de onda e de partícula vem para o nosso DNA. E fica lá naquela fita, olha lá que bonitinho. Aqui, ó, tudo codificadinho, tudo perfeitinho, ó. A Cláudia vai ter cabelo loiro, olho azul, cabelo liso, vai ter mais facilidade de adquirir tecido adiposo, vai ser baixa, vai ter o pé 38, vai ter unhas mais achatadas, tá tudo aqui, ó. Vai ter o sistema ósseo mais delicado, por isso ela pode fazer aí artrose, artrite, fazer escoliose, fazer problema de coluna, ou ela vai ter um sistema celular deficiente em relação à quebra de glicídios, de glifase, então ela pode ser diabética. Todas essas informações estão aqui. E essas informações acontecem na hora lá do centríolo, que ele vai dividir os tubinhos de telômero, e esses tubinhos vão carregar toda a nossa informação e dividir em todas as células do nosso corpo com a informação do nosso DNA. Adquiridas ali através daquela sensação de vibração na hora da concepção. Olha que legal. É fantástico, né? E o povo acha que se acha no direito de dizer que não existe Deus. Eu fico impressionada. A própria ciência prova, né? É muito louco. E a galera da ciência lá, os cientistas dizem que não existe Deus. Então, deixa eu falar. Vamos voltar aqui. Aqui eu apresento para vocês a célula vegetal. E olha o tamanho do vácuo dela lá. Bem grandona. Ela também tem mitocôndria. Ela tem cloroplasto. Ela tem o retículo endoplasmático. Núcleo, citoplasma, complexo de Golgi, parede celular, membrana plasmática. Tudo bonitinho igual nossa, a diferença é o vácuo, tá? Também tem núcleo, também tem DNA, tudo certinho a célula vegetal. E aqui a comparação, né? Ó, nós não temos aqui os cloroplastos, e nós não temos o vácuo, e nós temos aqui os lisossomos, centríolos, complexos de Golgi, núcleo, tudo bonitinho, mitocôndria, ela também, retículo, mitocôndria, complexo. A diferença está aqui. Cloroplasto, tá? Que nós não temos. Então, nós não fazemos fotossíntese. O reino monera, né, de seres procariontes, são germes, bactérias, fungos, cogumelos, tudo do reino monera, tá? Aquela célula vegetal é do reino vegetal e a célula animal. Então, acredita-se que existem esses 3 reinos, arqueia, bactéria e eucária, e nós somos do reino eucária, nós somos portadores de células eucariontes. Aqui eu tenho uma célula de bactéria com o núcleo, o DNA sem núcleo, ele é jogado dentro da célula, tem os ribossomos, o citoplasma, todo o material genético do DNA, mas ela não tem núcleo, não protege esse DNA. E aí fica fácil de entrar na outra célula, despejar o DNA na outra e ir infectando todo um corpo, todo um sistema. Por isso, meu lindo professor alemão André Risberg dizia: bactéria perfeito, bactéria 2.0, seres humanos porcaria 1.0. Então, ela tem a parede celular, a cápsula e a membrana plasmática. Por isso, a gente precisa muitas vezes de tomar antibióticos para combater a bactéria. A gente não consegue sozinho, porque a bichinha é toda protegidinha
toda rapidinha no rolê dela, que ela despeja, vai despejando o DNA nas nossas células humanas e vai infectando o nosso corpo. Assim a gente faz infecção. Então vamos parar para pensar. Quando a gente pensa em trabalhar com massagem, e o ser humano identifica que a massagem como um processo de prevenção é top, muito melhor que tomar antibiótico, tá correto esse raciocínio? Porque quando a gente vai lá, leva um produto, uma melaleuca, leva um creme, faz uma massagem, traz informação de bem-estar através dessa massagem, faz esse corpo produzir, leva informação para RNA, leva informação para o DNA das células, leva informação lá para as células troncos, para elas produzirem células perfeitas. Concorda que a gente melhora a imunidade e combate isso aqui? Então, gente, é massagem pelo menos uma por mês. Meu Deus, por favor. A gente precisa dizer isso pro mundo, porque o mundo não tem esse hábito. O mundo acha que massagem é pra gente fresca, pra gente rica, pra quem pode, pra quem é bonito, pra quem é magro. Tem gente que pensa isso. A gente só posta lá nas propagandas meninas magra, bonita, modelo. E olha só a identificação, né? Então, toda a leitura do mundo em relação à massagem hoje é elitizada. Tem ali, a gente pode até dizer que tem um racismo estrutural, porque a dona de casa, a pessoa mais carente, não se identifica, não vai procurar. Até na propaganda a gente tem que ter um esquema, né? Um raciocínio ali. Coloca ali uma gordinha, coloca uma moreninha, porque essas pessoas vão dizer, não, aí legal. Porque a nossa massa, a nossa maioria, nós somos miscigenados. Aí vira e mexe, põe uma loirinha, põe uma branquinha, mas mistura nas suas propagandas. O tipo de pessoa, todo mundo pode. Tem gente que acha que massagem é só para japonês. Acha. Porque só quem é a maioria que veio pro Brasil fazer massagem? A maioria dos massagistas que são tops. Japonês. As pessoas perguntam pra mim, nossa, você faz acupuntura, mas você é japonês? Acontece. E aí vamos falar um pouquinho mais do núcleo. A bactéria não possui núcleo, tem um código genético simples, algumas duas camadas de gordura. No seu envoltório, as procarióticas tem cápsula, parede, membrana, que são os vermes, as bactérias, que elas têm contato com o mundo externo das bactérias através de invaginação, porque elas não têm, como a célula animal passa, ela tem os filtros ali para passar os nutrientes. As bactérias e as células procarióticas, elas não têm esse filtro, elas invaginam. Então elas vêm por exemplo, aqui eu sou uma bactéria, eu vou precisar comer ali uma proteína. Então a proteína está passando, o que eu faço? Eu chego perto da proteína e envolvo ela, engulo, trago ela para dentro e acabou. Ela é minha. Me nutri disso. Não tem como respirar. E por isso que muitas vezes é muito difícil do antibiótico atingir algumas bactérias e alguns protozoários, porque ela não tem essa absorção rápida. Então o nosso corpo muitas vezes não consegue levar nutrientes, levar produtos que vá matar naturalmente essa bactéria. Se a gente precisa da ajuda do antibiótico. Então, meu bem, infeccionou, inflamou, corre antibiótico. Depois desintoxica, porque as pessoas chegam e falam assim: ai, Cris, eu não quero ficar tomando medicamento. Não, tem hora que tem que tomar. Toma, depois a gente desintoxica, faz o perixossomo trabalhar, tá? Porque é muito importante. Os caras estudaram tudo isso, né? E o citoplasma, que possui apenas DNA circular, que não condensa nem é líquido, mas ele também não é ligado à proteína ribossomos, ao complexo de grãos de glicogênio, mas nas moléculas de DNA algumas têm plasmídeos, flagelos, que vão auxiliar na locomoção, né? Que são as patinhas, os rabinhos das células, que aí vai ajustando
o indivíduo hospedeiro. Então, como que eu vou lá e pego, né, para estar assim? Eu tenho meus rabinhos para poder me circular, tenho minhas patinhas para ir lá e buscar o que eu preciso. Então, as células de procariótica são formadas, constituídas dessa forma, tá? Elas se reproduzem assexuadamente. E isso é uma contradição, né? Porque diz que uma célula precisa de outra célula para se dividir. Mas as bactérias não. Elas simplesmente se dividem. Assexuada, nem precisa da outra ali para fazer nada, para fazer nem nada. Elas fazem fotossíntese, algumas membranas associadas aos pigmentos pela captação da luz. A gente está falando essas da eucariótica, mas existem alguns procariontes que são autotróficas. Então elas também fazem fotossíntese e não tem a planta que é viva? Então ela também tem ali as síntese animais, porque ela come bichinho, ela come proteína. Daí a gente tem a água viva, que também faz fotossíntese. Pela flor, né? Exatamente, a flor ali, a flor, outras é pela raiz. O bichinho tá lá embaixo. Mas por cima, então essa é autotrófica. Ela faz pela fotossíntese através do sol. E alguns procariontes podem causar doenças nos humanos, por exemplo, o botulismo, a cólera, a coqueluche, a difteria, a pneumocolose. Então, por exemplo, o botulismo, né, que a mulherada fica metendo na cara, paralisa a musculatura. Né? Se fizer aquilo com muita constância, daqui a pouco o povo está todo parado. Daqui a pouco não, né? Já tem muita gente assim, paralisada, sem conseguir andar, sem conseguir ir no banheiro, sem conseguir se virar. Sem conseguir sorrir? Por conta do botulismo. Sem conseguir sorrir, sem conseguir expressar amor. Tá tudo assim, né? Cara da Margarida do Pato Donald. E é perigoso. Muito perigoso. A cólera também é uma bactéria que provoca uma diarreia terrível, sanguinolenta, que leva à morte. A coqueluche traz um problema respiratório muito grande, difteria, febre maculosa pelo carrapato, a hanseníase pelo bacilo de Hansen, é um bacilo, a leptospirose, que é uma bactéria que vive no ratinho, a meningite tem a bacteriana, tem a viral, pneumonia, né, pelos pneumocócitos, pelos aspergillus também, a sífilis, que é a bactéria do herpes, que o herpes já é vírus, a sífilis é bactéria. O tétano também é bactéria e a tuberculose, que é um bacilo de Beer, né? Bacilo de Beer? É, bacilo de Beer, a tuberculose. E tem tuberculose em todos os lugares do corpo, tá? Não é só no pulmão, não. Até o osso tem tuberculose. Complicado, causado por aquelas bactérias, aqueles bichinhos. Então, como dizia Andrés Berger, bactéria 2.0, ser humano meia boca, tá? A divisão celular é conhecida como mitose, que gera a célula que compõe tecidos e órgãos denominados células somáticas. Essas células, elas só funcionam e existem para a reprodução humana. Então, é só lá no óvulo da mulher, no ovário, e no escroto do homem, vulgo saco. Então, só existem células capazes de fazer mitose nessas duas regiões. Então, a célula, para fazer a mitose, para se dividir, ela precisa de vários processos, tá? A prófase, que é a fase mais longa, então o cromossomo começa o processo de condensação dentro do centro da célula e vão se dividindo, vão duplicando. Então tem telômero, aí faz outro igual. Tem as informações do DNA, vai fazendo tudo igual. Vai fazer, aí depois que ela tiver ali tudo igual, lembra que são as células do centríolo, como é o nome dela? Gente, eu falei, pera que eu vou voltar para vocês lembrarem.
É, o centríolo, é isso mesmo. Que fazem o feixe de microtúbulos para dividir as células. Então, o centríolo vai lá e faz a sua função de divisão. Depois que está todo mundo dividido, 2 de cada dentro da célula, os cromossomos que foram condensados, eles vão se difundindo e é como se a célula fosse se transformando em outra célula. A anáfase começa com a duplicação. Então, os centrômeros vão se caracterizando pela separação, vão fazendo as migrações, né? Cada uma no seu polo, dentro das substâncias tudo igual, parecida. Um cromossomo que for errado faz síndrome de Down, um que for a mais. E outros cromossomos a mais ou a menos vão fazendo as outras síndromes. Vão fazendo as variações anatômicas e vão fazendo as síndromes mentais mesmo das pessoas. Hoje a gente tem aí hoje um monte de síndrome. Então, síndrome é quando você nasce, é um rolê genético. Down, autismo, Asperger, que é diferente da pessoa ter transtornos, bipolar, ansiedade, transtornos de agressividade, TOC, TED, TOG, o povo fala muito agora, TDAH, isso aí é outra coisa. Aqui é onde se inicia as divisões para que se faça um corpo perfeito. Qualquer célula adoecida aqui, o corpo vai ter uma síndrome, que é um monte de situações em que um erro vai causando vários erros. Aí desencadeia uma síndrome. E faz aqui, ó, nessa parte, nessa fase, na anáfase. E a telófase, que são os cromossomos que atingem os poros, sofrem condensação, desaparecimento dos ásteres e do fuso. Eles estão quebrados, né, nas suas pontinhas e depois eles se reaparecem e se refazem, trocando as informações. Aqui o desenho vai mostrar bonitinho para você. Quando a célula se preparou, ó, jogou tudo o material aqui, vai aqui na prófase, continua dividindo aqui, ela começa a jogar o material e o DNA está todo esparramado. Nessa aqui já começou a divisão e ele está se duplicando. E nessa fase ocorre a duplicação, divisão, né, na anáfase, onde vai uma informação para cada lado, para que se possa fazer 2 células. Então essa célula vai ser dividida aqui, ó, e vai carregar toda essa informação. E essa a mesma informação. E vão se transformar em 2 células e assim sucessivamente para criar um corpo. Então quando tem lá um bebezinho, são trilhões de células trabalhando freneticamente nesse processo de informação e reprodução, informação e reprodução, para que esse ser humano se desenvolva e cresça perfeito, tá? É um trampo muito grande. E a meiose, que cria as células sexuais. Já deu aqui o nosso tempo de mais de 20 minutos, então eu vou fazer no outro vídeo, na outra aula, ok? Beijo, me segue até lá.